vamos fazer um ato profético. Chegamos a junho, amém? Chegamos na metade do ano. Meu irmão, minha irmã, pode ser difícil você estar aqui, como diz, estão glorificando, outros estão dizendo que estão sobrevivendo, mas você está aqui. Nós chegamos na metade do ano, e Deus tem grandes coisas para daqui aos outros 6 meses, nós cremos nisso. Então nós vamos declarar nesta manhã, e eu quero que você declare comigo, para não me deixar sozinho, declarar. Eu vou declarar, você vai declarar, você vai repetir, porque nós cremos que esses últimos 6 meses, serão 6 meses de transformação, de aprendizado, de sabedoria, que Deus vai te dar condições. Às vezes Ele tem te dado habilidade na tua mão, mas você não sabe usar. Daí falta inteligência emocional, às vezes falta sabedoria do Senhor. Então às vezes Deus está te provando numa área para abrir outras portas mais. Cada um tem uma história aqui, cada um tem uma luta, cada um tem um desafio, mas cada um aqui tem uma promessa de Deus. Então são várias promessas acontecendo aqui, e nós queremos proclamar e agradecer ao Deus dos céus, ao Deus da terra. Repete comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu quero declarar sobre as minhas finanças, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre os projetos. Eu declaro que até aqui o Senhor esteve comigo, e daqui para frente o Senhor estará comigo. O Senhor estará em junho, o Senhor estará em julho, o Senhor nos dá graça em agosto, o Senhor nos dará entendimento em setembro, o Senhor nos dará, Senhor, condições em outubro, o Senhor nos dará oportunidades em novembro, e em dezembro nós aqui glorificaremos ao nome do Senhor como o ano da gratidão, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 8, no verso 15 e 16, que diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos Abba Pai. 16. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos o quê? Filho de Deus. Somos filhos de Deus. Amém? Essa é a mensagem. Eu falei hoje de manhã sobre essa mensagem, e eu estava dizendo: Deus, o que é que muda a mensagem? Às vezes Deus faz. Às vezes a mesma mensagem de manhã, o texto é o mesmo, mas muda o contexto. Isso é permitido. Aqui nós estamos falando aqui sobre a adoção, coração. Ali quando eu li sobre o filho, o jovem rico, ali ele fala que ele chega perto de Jesus. E como é que eu vou fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus, muito esperto, começa a falar. Porque Jesus já sabia que ele seguia tudo isso. E ali ele teve momento de ter com Jesus. Pensa bem, pensa comigo. Imagina você ter um momento com Jesus, Elésio, frente a frente. E o homem te dá umas palavras. O que você faria? A gente vê alguns que tiveram uma reação diferente. Zaqueu foi um. Zaqueu encontrou com o mestre, mas o mestre primeiro disse assim: Zaqueu, eu vou ter contigo lá na tua casa. Vou lá contigo. Também não é um pecador, mas eu vou lá contigo. Aí no final, depois de tudo consumado na casa de Zaqueu, qual é a expressão? A palavra diz assim: que houve salvação nesta casa. Muitas pessoas que a gente tem compartilhado e convivido, e a mensagem é para isso, a gente vê que pessoas correm atrás, tem uns correndo atrás do vento,
Um diz, estou correndo atrás da máquina. Um, estou correndo atrás disso. Um, eu estou correndo atrás disso. Mas quero dizer para ti que chegou junho. A gente tem que dar uma observada muito atento, ficar muito ligado no que Deus quer para nós nos últimos 6 meses desse ano. E a gente precisa pedir direcionamento. Tenho convivido e falado constantemente até com a minha esposa, Miriam, dizendo, Miriam, às vezes o menos é mais. Nem sempre o mais é mais. Às vezes o menos é mais. Mais focado, com mais inteligência no que faz, mais direcionamento de Deus. Então a gente corre atrás e a gente vai vendo que o tempo vai passando. Vai passando o tempo e a gente vai ficando às vezes até a mesma pessoa e a gente fica frustrado porque não chegou no objetivo. Então a palavra profética para ti nesta noite diz assim: tente ir na direção de Deus. Essa direção você não vai ter problema. Ela não vai te botar enrascada, o teu GPS vai estar ligado, conectado, o Wi-Fi é direto do céu, você não vai precisar voltar a rota, porque quantas vezes nós começamos algo e tem que recalcular a rota, ou seja, voltar novamente ao ponto que deveríamos ter começado. Chegamos no dia 1º de junho de 2025. Se você está aqui, porque Deus também te guardou as 24 horas. Deus te trouxe aqui, Deus tem guardado a tua vida. Quem está nos assistindo também da mesma forma. Deus tem guardado, já é forma de nós glorificarmos, agradecermos, trazermos à memória tudo que está nos dá esperança, reconhecermos de onde é que nós viemos, onde estamos e para onde vamos. Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Cabe eu entender os tempos que eu estou vivendo aqui sobre a terra. Mas eu quero falar sobre 3 tipos de coração. Que a Bíblia fala muito sobre o coração como centro, né, da identidade cristã. O centro da identidade espiritual, o coração. Aqui eu não estou falando do coração físico, eu estou falando do coração que sai as emoções. E aqui eu quero falar sobre 3 tipos de coração. O primeiro coração é o coração do órfão. E se você teve ou conhece pessoas que tiveram dificuldade com paternidade, ou no passado tiveram dificuldade com seu pai, você vê que às vezes ela transmite isso na escola, na faculdade, no trabalho, no relacionamento. E aqui eu digo no relacionamento horizontal, com os pares, com a família, com amigos. E também não esqueço de um relacionamento chamado vertical, que é com Deus. Quando tem falta de paternidade, tem falta de entender que Deus é um Deus Pai, é um Deus amoroso. Mas como é que faz isso, pastor? Como é que a gente entende isso? O que transmite isso? Principalmente a insegurança. Você fica inseguro, porque você não teve um teto. Porque você teve que correr atrás. Isso te traz o quê? Uma solidão e uma busca de autorrealização sozinho. Daí corre atrás. E às vezes a gente quer fazer, mas isso é lá fora? Não, é aqui dentro da igreja também. Muito acontece. Pessoas que às vezes estão nas terças, estão no domingo, frequentam jovens, estão em ministérios, mas às vezes o seu coração é um coração de órfão. Com medo de dar um passo seguinte, ou com medo de enfrentar o desafio com Deus. Eu não vou pegar isso porque eu acredito que não é para mim. Não, eu vou me dedicar somente ao profissional e eu não vou me dedicar às coisas de Deus que não. Fique atento com relação a isso. Existe um texto na Bíblia que fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo é uma carta aberta aos nossos dias de hoje, que fala sobre o seu coração. Ele sai da casa do pai, ele pede a herança, e ele diz: pai, deixa eu caminhar nisso. Eu vou caminhar. Ele sai e vai para outro lugar. O que acontece com ele?
ele experimenta, porque ele queria o quê? Uma autorrealização. E às vezes a insegurança dele de um futuro, ou de se dedicar a uma família, a se dedicar à família, ele entra para os caminhos que não deve ser. E isso gera um medo, a insegurança. E quando a gente vê, são pessoas que têm dificuldade de confiar em Deus. Aqui eu estou falando do filho pródigo. Tem dificuldade de confiar no pai e quer se aventurar longe do caminho. E às vezes quer tornar uma carreira sólida sem ter Deus como seu pai. E eu falo isso porque eu vejo muito essa dificuldade às vezes de pessoas, quando ela exerce ou ela vai para o ministério, quando ela não tem um coração consolidado, e ela está com um coração de órfão, que um dia, mais cedo ou mais tarde, vai dar um problema. Mas o bom é que nós temos condições de transitar, de mudar, de buscar um novo coração. Nós estamos aqui para isso. Igreja é um hospital, igreja é um pronto-socorro. Existe pessoas que estão na ala da UTI, tem outros que estão na fase de recuperação, tem outros que estão já no quarto, tem outros que estão esperando o atendimento. Igreja é isso. Mas nunca acaba, porque da mesma forma que você saiu da UTI, daqui a pouco você volta de novo para o hospital. Então igreja é cheio de pessoas imperfeitas, mas sobre a missão de um Deus perfeito. A partir do momento que eu entendo isso, que as pessoas não são perfeitas, eu começo a ter uma outra mentalidade com relação a relacionamento, com relação ao coração. O coração aqui deste jovem, ele buscou a sua independência. E eu vou te contando aqui porque esse filho pródigo, ele está nas 3 estações, nesses 3 corações. O primeiro coração é o coração órfão. Mas existe o segundo coração. Esse também é observado, que é o coração do escravo. Eu fico notando quando Marta xinga Maria, chama atenção. Marta, aquela viciada no trabalho, buscando objetivo, ela questiona Jesus. Jesus, tu está vendo ela aqui, o que ela está fazendo? Chama a atenção dela. E Jesus diz assim: ela escolheu a melhor parte. Então Marta tinha um coração o quê? Um coração vivido na produtividade, às vezes na insegurança, no medo. Mas existe esse coração escravo? Tem. É um coração muitas vezes de culpa. E pessoas aqui às vezes não acreditam nas promessas de Deus. Não estou fazendo lá fora, estou falando aqui dentro. Aí você não acredita que Deus pode mudar. Mas para mudar, eu tenho que fazer algo que eu nunca fiz. Se eu não busco a Deus, como é que eu quero alguma coisa? Se eu não crio um propósito com Deus, se eu não busco Deus no devocional, se eu não me engano foi Charles Spurgeon, ou um avivalista que falou, disse assim: se você não consegue buscar Deus de manhã, dificilmente vai encontrar Ele durante o dia. Significa um tempo. A partir do momento que você levanta, pede direção para Deus, quantas horas e minutos você vai ficar do teu dia à mercê? Mas é o Deus que te protege, é o Deus que te livra, é o Deus que te dá experiência, é o Deus que te dá oportunidade. Existe a questão de aquela história de, alguns vão entender aqui, que esse copo aqui, eu já vi essa expressão. Os pessimistas, esse copo aqui está o quê? Meio vazio. Para os otimistas, esse copo está o quê? Meio cheio. É a forma que nós vimos a vida. E o olhar, nós devemos olhar diferente nesses últimos 6 meses.
Porque Deus tem te dado condições, Deus tem te dado palavra, Deus tem te dado direcionamento, Deus tem dado promessa para ti. Mas o que eu não rompo? Por que eu não consigo decolar? Como diz a expressão, por que eu não posso voar? Pelo teu coração. Porque muitas vezes o povo de Israel questionava Moisés e depois começou a questionar quem? Josué. Viram milagres. Você imagina todo dia caindo pão para o dia, o maná do céu. E o povo ainda dizendo assim, não é isso que eu quero voltar para a escravidão. Não é isso que eu quero voltar para aquela vida. Vocês já não foram 400 anos escravos? Deus tem uma direção. E é muito legal quando você vai em Israel, você vê no Monte Nebo, na parte da Jordânia, onde Deus deu a direção a Moisés, dizendo assim, Moisés, contempla tudo isso. Irmão, até hoje, nos dias de hoje, você olhando lá, você vê que é deserto. Então imagina lá há 2000 anos atrás. Contempla tudo aqui. Esta é a terra que eu vou te dar. Esta é a terra que eu vou dar ao povo. Assim como eu fui com Abraão, como Isaac e Jacó, eu serei contigo e toda a descendência, e o povo vai usufruir dessa terra prometida. O povo já tinha uma direção. Deus estava fazendo milagres, mas o povo queria voltar ao Egito. Em torno de 40 dias, algo um pouco mais, uma caminhada, levou 40 anos. Mas por que isso? Pela rigidez do coração, pelo coração escravo. Porque eles não entendiam que Deus era o Deus dele, com uma promessa para que eles e a próxima geração pudessem ser livres. E Romanos fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nesta noite, para quem está nos assistindo também, você não tem sentença sobre a sua vida. Um inscrito de dívida foi pago. Quando existe muitas culpas, porque você recebe isso, processa isso, transmite para o coração, expressa isso com a boca ou através dos gestos no corpo. Existe a expressão que o corpo fala. O corpo fala mesmo. Quando a boca não fala, o corpo fala. Tem pessoas que até mesmo no andar você vê que ela vive ainda do passado. E Deus quer te trazer uma nova roupagem, um novo linguajar, um novo pensamento, novas oportunidades. Por que eu estou falando isso? Parece palestra motivacional? Não, é o que diz a Bíblia. Pessoas foram transformadas do que eram para o que é. Eu vou simplesmente aqui citar para ti o que aconteceu. De um cobrador corrupto de impostos a um homem generoso. Quem é esse? Zaqueu. Maria Madalena, de oprimida a uma serva fiel. Quando você vê Paulo, um perseguidor, para ser um adorador, para ser um missionário, você diz assim, opa, aconteceu uma transformação. Aconteceu sim. A transformação, por ser completo, transforma o teu coração. Conforme vai passando o tempo, por causa da questão das dificuldades da vida, e às vezes dos problemas sentimentais, dos relacionamentos não resolvidos, você vai criando uma proteção, uma camada protetora que não impede de você romper. Você tem medo às vezes de se relacionar ou abrir ou falar com alguém porque acha que todo mundo vai agir assim. Tem pessoas que no seu trabalho, quando tem uma oportunidade de fazer algo, ele pensa, não é para mim, isso aqui é desse jeito. Tem pessoas que têm o coração tão de escravo que querem que os seus filhos sejam escravos. Através do quê? Da fala. Eu já vi pessoas assim, esse menino não vai dar nada.
Ah, esse menino é um danado. Daí você vai ver a etimologia da palavra danado, é um demônio. Ah, eu não posso falar mais. Então escute, não fale mais. Abençoe a sua próxima geração. E o que é isso? Vamos fazer o beabá. É quando está dormindo, Deus que abençoe o dia dele no dia de amanhã. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esse domingo, dia 1º, que o dia 2 seja abençoado. Que leve em paz, leva na escola. Traga em paz. Senhor, obrigado pela oportunidade, porque eu quero ser um pai melhor. Amanhã que eu seja melhor. Nós estamos falando aqui de ter um coração despejado na vontade do Senhor. As nossas ações vão determinando, as nossas ações vão direcionando que tipo de coração que nós temos. Você pode enganar uma vez, 2 vezes. Você pode dar um somebody love, mas vai chegar um momento que vai dizer assim, ah, ali aconteceu. Você vê muitos escândalos de pessoas porque, eu pensei que era assim. Pensou por causa de uma boa fala, uma boa oratória, programação neurolinguística fala muito bem, aí consegue utilizar e utiliza muito da palavra de Deus, mas o seu coração é um coração escravo. Quando não, é um coração órfão. Você vê que pessoas às vezes não desenvolvem. E não é a questão de Deus. Ah, mas é demônio. Não. É o que você tem dentro. Se tiver que liberar perdão, vai ter que liberar. Senhor, mas a pessoa me infligiu. Ela atingiu diretamente, me magoou, me machucou. A pessoa fez isso. Libera perdão. E entre para uma nova fase. Que é a terceira, que é o coração de filho. Deus quer ter um relacionamento de filho contigo. Deus quer ter um relacionamento de filho. E outra coisa, quando você chega na casa do seu pai, ou do seu familiar, ou da sua família, você não chega e diz assim, pai, posso abrir a geladeira? Posso sentar aqui? Senão às vezes eles dizem assim, tira esse pé daí, não é assim? Tira esse sapato. Mas você está tão à vontade que você pensa que está tudo... Não é assim na casa do pai, na casa da mãe? Na casa de um familiar que você sente bem à vontade? Quem tem pai sabe disso, quem não tem, mas pelo menos sabe que quando a sua família está ali, você se sente o quê? Leve, tranquilo. Tenho visto pessoas com muito poder aquisitivo falando algo, dizendo assim, de tudo isso, o que vale é a família. E Deus quer continuar a construir famílias. Mas para mim construir família, eu tenho que ter um coração de quê? De filho. E ter o meu relacionamento conectado com Deus. Porque quando você vai ver o filho pródigo, nada mais é que ele sai da presença do seu pai, ele quer a sua independência, aí depois o que ele faz? Ele começa a ter dificuldade na caminhada. E o texto fala que ele caindo em si, ele se refletiu, ele trouxe as expressões, ele fez lembrança, e ele disse assim, na casa do meu pai, todo funcionário tem comida. O que ele fez? Eu preciso voltar. Eu preciso trazer de volta. Eu errei, eu preciso caminhar de volta. O que ele faz? Ele volta. Aí quando ele volta, o coração, ele precisava ser aceito por quem? Pelo seu pai. E o seu pai estava o quê? O texto fala de braços abertos. O coração que ele tinha de órfão, coração de escravo lá, ele precisava reconectar para ter um coração de filho. E ele precisava voltar ao pai. E o pai disse assim, vem. E o pai foi de ir ao encontro dele. Houve festa, comemoração, porque aquilo que estava perdido, agora se acha na casa. Você imagina, eu vou falar para ti aqui, quantos de nós estávamos perdidos? Sem esperança. Eu digo, não é perdido na rua, é perdido sem esperança na vida.
sem expectativa, sem propósito, sem direção eterna. E ele disse assim: eu te resgatei, eu comprei isso para você estar aqui comigo. Eu preciso ter um relacionamento agora de pai para filho, porque eu quero te revelar, eu quero te mostrar, eu quero que tu tenhas intimidade comigo. Eu não sou um Deus de sábado, eu não sou um Deus da segunda ou da terça, eu sou um Deus das 24 horas. É um Deus que te responde, é um Deus que fala. Como fala comigo? Fala em tantas coisas, até no que eu não devo fazer, Deus fala, Deus te mostra. Mas eu tenho que entender que às vezes na minha vida eu chego a um ponto de dizer assim: Deus, eu sou autossuficiente. Meu irmão, eu saí de casa agora, um que era vizinho nosso deu um AVC. E ele é pai de um vizinho nosso lá, um rapaz. Ele teve um AVC, Moisés, acabou de acontecer e tal. Eu disse: quem somos nós? Quem somos nós? Perto da grandeza de Deus, perto da mão potente dele. Quem somos nós? Quantos livramentos Deus te dá na estrada? Quantos livramentos Deus te dá aqui, atravessando a rua? Eu vi com os meus olhos, questão de 2 segundos, 3 segundos, eu vi pessoas quase sendo atropeladas porque a pessoa não viu e passou. Nós estamos falando em segundos. Em segundos. Não é a mão de Deus? Eu preciso ver de repente o maná cair do céu, teofania diretamente, aparição eterna do divino, ou eu estou vendo todos os dias na minha vida? Esse é o meu desafio dessa noite, entender que o meu coração tem que ser um coração de filho, porque o Pai quer essa intimidade. O Pai não quer só no domingo à noite, não quer isso. Quando você vai sair desse lugar aqui, e bendito você ao sair, bendito ao chegar na sua casa, em nome de Jesus, você vai entender que Deus fala contigo lá no chuveiro, lá no café da manhã. Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus que te dá estratégia, te dá direcionamento. Eu estava voltando agora, eu fui para o litoral, nós voltamos agora, e eu disse assim: Deus tem que dar-nos a direção de qualquer passo que a gente dá, porque se a gente ficar correndo atrás do vento, a gente vai fazer igual o pessoal lá no Egito, Paulo, correndo, e Deus falando assim: eu quero que tu volta aqui, caminha aqui, não caminha torto, caminha aqui nos meus caminhos. É isso que Ele quer, isso que Ele quer. Por quê? Porque chegamos ao mês 6, vamos chegar no mês 7, vamos chegar em 2026, se Ele não voltar, nós vamos chegar, mas glorificando a Deus com grandes experiências. Não é o que você tem de aquisição, é a experiência que Deus te deu. Quando você conversa com pessoas, o que mais encanta não é a questão das posses, mas é a experiência que ele teve de vida. Nós estávamos rindo hoje porque um casou com isso, daí tinha um filho de 24 anos. Ele disse: naquele tempo, meu filho nem sabe o que é isso. Nós passamos por ele, passamos com ele. E daí o filho falando, começou a rir, ele diz assim: rapaz, passou de 20, 30 anos de casado, agora está cada vez melhor. E eles falando cada vez melhor, porque nós começamos a ter muito mais intimidade, saber o olhar, saber o gesto, saber o andar, que um ou outro fazem. Chama intimidade. Quando é uma dificuldade, isso é comprovado estatisticamente, existe algumas janelas no casamento, que é de primeiro ano ao terceiro, de terceiro ao quinto, depois do sétimo, existem janelas. E esse dia a pessoa me perguntou, fui fazer a barba, daí o rapaz disse assim: rapaz, estás muito tempo casado? Eu disse assim: estou fazendo 24 anos. Como tu pode 24 anos casado? Me conta aí. Eu estou chegando a 10 e nós só estamos brigando. Eu disse assim: é a fase. Daí eu falei a fase para ele, disse assim: calma que é uma fase. Depois vem a fase dos 15. Tá, mas como é que faz? Ele disse assim: meu amigo,
A gente cede um pouco aqui, parte eu tenho razão, parte eu não tenho, outra parte é isso, mas a gente vai convivendo. Agora, se eu disser que eu tenho razão para tudo, aí não dá certo. Aí Deus me deu uma oportunidade de falar com ele. Eu não precisei falar, eu sou fulano, sou ciclano, sou isso. Não, eu só fui falando com ele sobre a oportunidade que Deus me deu. E a experiência que nós vamos convivendo, a experiência que Deus tem dado no meio do caminho. Porque eu entendi que eu tenho um pai, eu tenho uma intimidade. E ele me diz assim, vai, porque eu vou ser contigo, em tudo que tu fizer. Então nesse dia aqui, nessa noite, o meu desafio os nossos desafios é entender que tipo de coração. Porque o filho pródigo, ele estava na estação do coração órfão, sentiu órfão. De uma forma também em coração, ele estava com o coração escravo. Mas no final, o seu coração se tornou um coração de filho. A ponto que um outro filho se manifestou. Aquele texto está curtinho, você quase não observa, mas o outro filho faz uma indagação dizendo assim, eu te sirvo todo esse tempo, e agora para mim? O pai disse assim, tudo é meu, é teu, tudo isso aqui é teu, tudo é teu. E o filho não foi para a festa comemorar a vinda do irmão. Que coração? Era coração de filho ou um coração de escravo de servir? Você que serve aqui na igreja, entenda que você está servindo a Deus, mas você precisa ter um coração aqui de filho, não um coração de atividade, não um coração de Marta, mas um coração de Maria, de entender que existe dias que você vai dizer assim, eu preciso me entregar aqui na presença do Senhor, eu preciso me debruçar aqui no altar, e eu preciso entregar o que eu tenho no meu coração como filho. Se coloque de pé nesse momento. Você vê muito isso quando Jesus caminha com seus discípulos. Jesus tem paciência a pegar um coração e transformar um coração. Quando dias atrás eu estive pregando aqui sobre João, filho do trovão, a transformação de João, quando ele veio para Jesus, caminhou com Jesus, para os passos que ele começou a dizer assim, eu agora estou entendendo. O João, aquele que mandou fogo do céu, manda fogo do céu para os samaritanos, já que não te receberam, é o mesmo que depois você vê nas cartas dizendo assim, filhinhos, um coração transformado. Às vezes você entra aqui com um tipo de coração, mas você tem a oportunidade de sair com outro tipo de coração. O que eu preciso, pastor? Eu preciso entender, e eu quero ler isso aqui para ti, dizendo assim, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. E ele diz ainda, dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e dareis um coração de carne. Essa noite aqui, eu vou fazer 2 tipos de oração. Primeira oração, eu quero que você entenda, e eu quero te convidar. A primeira oração que eu fizer aqui, você vem aqui do meu lado aqui. Você pode ter entrado aqui pela primeira vez, ou até mais vezes, e você precisa trocar o teu coração, para que ele faça a mudança, transformação. Você veio com um coração de pedra, ele vai te dar um coração. Se você veio com culpa, com insegurança, agora ele quer te dar um coração com liberdade. Para isso, você precisa entender que você é filho de Deus, e Deus deu uma condição para nós, mas aos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ao saber os que creram no seu nome. Então, quando eu creio no nome, quando eu creio em Jesus,
eu me torno filho de Deus. É o princípio básico. Eu sou filho de Deus. Não adianta eu dizer eu tenho coração de filho, mas eu não sou filho de Deus. Eu não criei, eu não falei, eu não confessei com a minha boca. Então nessa noite, você vai fazer essa oração comigo. Repete comigo: Senhor Jesus, nesta noite, o meu coração, ele está receptivo. Eu entrego a minha vida, todo o meu ser, para Ti. A partir de hoje, eu quero caminhar em novidade de vida. Eu entrego a minha vida por completo a Ti. Escreve meu nome no livro da vida e me dê paz. E essa paz que excede todo o entendimento, agora ela está comigo, em o nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, vem aqui rapidamente aqui, ó. Nós vamos orar por você. Você que fez essa oração pela primeira vez, amém. Tem muitas pessoas. Deus vai transformar, Deus vai mudar, Deus vai... Esses últimos 6 meses em diante, você vai ver mudança de vida. Deus vai dar muitas oportunidades. Você que fez essa oração pela primeira vez, vem aqui do lado aqui. Nós vamos continuar orando. Agora eu quero convidar, e depois eu vou passar para o pastor Geraldo, a você que precisa ter uma vida transformada. Você está na igreja, você é membro, mas você precisa de um upgrade no seu coração. Você precisa mudar a estação, aumentar a frequência dos céus, conectividade com Deus, o Wi-Fi dos céus. E você vai dizer assim: eu preciso de um coração de filho. E às vezes você diz: eu estou levando culpa, o diabo fala na minha mente. Eu quero que você venha na frente e nós vamos orar. Você vai ficar aqui. São 2 tipos de oração. Nós já fizemos uma, nós vamos fazer a segunda aqui. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Você que nos acompanha pela rede da internet, eu quero fazer um convite também para você. Aonde você está, levanta a sua mão e repete comigo também: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje a minha vida nunca mais será a mesma. Eu confesso diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo que a minha atitude de mudança de vida é para servir o reino dos céus. Amém? Vamos cantar mais um corinho? Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração.